E hoje vamos falar aí sobre Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Goiás. Então, quando a gente fala de inovação, a gente ouve muito falar de órgãos que estão aí circulando na esfera federal, né? Como o FINEP, o CNPq e várias outras. E vai ser bacana porque esse bate-papo aqui nós vamos esclarecer qual que é a atuação do Estado de Goiás, do governo do Estado em si, nessas iniciativas, no fomento à pesquisa, à inovação, não só no agro, mas tudo que envolve, né, desenvolvimento de novas tecnologias, novos conhecimentos que visam facilitar, logicamente, a evolução da nossa sociedade. E para falar sobre esse assunto hoje, o nosso convidado ele é diretor de programas e monitoramento, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Goiás, com doutorado em Ciências da Informação pela Universidade de Montpellier, França. Não sei nem se eu falei certo, ó. Tendo sido apoiado aí pelo CNPq como bolsista de doutorado, pleno no exterior, enfim, o currículo dele é extenso aqui. Seja muito bem-vindo, Dr. Vanderlei Vegete Cassiano Lopes Júnior. Falei certo? Falou tudo certo, Pedro. Obrigado pelo Vegete convite. mesmo que fala? Vegete, VG, isso... Eu francês? costumo usar Vanderlei Cassiano, tá? É francês? Facilitar, não. Costumo deixar Cassiano porque já facilitou. Ou Lopes, né? Vanderlei Bacana. Cassiano. Vanderlei, seja muito bem-vindo aí à nossa bancada, né? Obrigado. Você poder encontrar um tempo aí na sua agenda, sei que tá bem apertada, bem corrida, né? Parar, vir aqui bater um papo com a gente. E vamos tentar entender aí o que é a diretoria de monitoramento aí da FAPEG, qual que é a atuação da FAPEG, o que é a FAPEG, para a gente explicar para os nossos ouvintes. Certo. Então, inicialmente agradecer o convite, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa, ela já conta aí com 20 anos, né? Praticamente de atuação, né? Foi criada por intermédio de uma lei, né? Uma lei de 2005, dezembro de 2005. Ela começa com uma espécie de superintendência ali dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Isso em 2005, 2007 ela já adquiriu uma sede própria, um quadro próprio, não tem bem um quadro próprio, mas alguns servidores que assumiram as funções de diretores, servidores de carreira do Estado, outros comissionados. Então a FAPEG é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás desde 2005. Essa fundação ela é muito importante para o Estado, ela conta com um orçamento de recursos do Tesouro Estadual, né? Na ordem aí a média anual de 25 a 30 milhões de reais. O governo atual tem superado essa média, né? É uma coisa que eu acho que a gente pode até falar de forma mais detalhada depois, mas a gente tem vivido um período interessante do governo estadual, desde 2019, com um agregado de orçamento mais relevante para a Fundação de Amparo. A Fundação de Amparo, ela, de forma assim, muito trivial, assim, para a gente explicar, ela replica no Estado de Goiás o que as agências de fomento federais fazem, né? O governo federal ele dispõe do CNPq, que é um órgão muito tradicional, uma agência muito antiga, né? Tem mais de 70 anos de existência. O governo federal ele tem a CAPES, né, que também tem uma estrutura muito grande ligada ao Ministério da Educação. O CNPq está preocupado com fomento à pesquisa, a CAPES fomenta a formação, né, a instituição dos programas de pós-graduação no Brasil, né, das universidades públicas federais, sobretudo. E nós temos a FINEP também do governo federal, que é uma agência federal que está mais ligada à inovação, né? Então, no governo dos estados, aí vamos falar assim, em cada estado da federação, do país, cada estado dispõe de uma fundação de amparo à pesquisa. E ela é ligada ao governo estadual, ao Poder Executivo Estadual. Cada estado teve um momento da sua história que criou a sua fundação de amparo à pesquisa, né? A mais antiga é a do estado de São Paulo, né? Que foi criada ali na década de 60 ainda, né? Como eu disse, a FAPEG ela é uma jovem, né? Tem 2005, né? Nenenzinha ainda. E outros estados que tiveram a criação mais recente, por exemplo, o estado do Acre, o estado do Amapá. Então, eles datam de uma fundação de amparo mais recente. Goiás está mais ou menos na média ali na criação das outras fundações de amparo dos outros estados. E a Fundação de Amparo Estadual, aqui no caso de Goiás é a FAPEG,
ela vai, como eu disse, de um modo muito trivial, ela vai atingir o que o CNPq, a CAPES e a FINEP fazem. Ou seja, nós vamos fomentar a inovação, a pesquisa científica, né? E as ações de formação, né? Muito ligadas à qualificação dos programas de pós-graduação. Então a gente atua nessa sinergia. E aí vem o recurso federal também, que junto com o recurso estadual acabam se multiplicando, né? E também nós somos uma fundação de amparo que temos a possibilidade de formalizar acordos, formalizar convênios, captar recursos, né? Então a gente acaba... Recursos privados e... Privados, de pessoas privadas, né? Pessoas jurídicas privadas sem fins lucrativos, né? A gente conta com belas parcerias aí, aí depende da área temática, mas nós podemos citar vários, né? O Boticário, o Grupo Votorantim, o pessoal do Sistema S, né? O Senai, o Senar, que justamente é da área do agro, né? O Sebrae também costuma formalizar parcerias. Então, a Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPEG, ela também dispõe desse trabalho, né? De obter outros recursos, né? Na iniciativa privada também. E aí, por exemplo, uma iniciativa dessa privada que entra em uma parceria com uma FAPEG, por exemplo, aí ela também tem benefícios fiscais para a empresa lá, que aí um ajuda o outro, como é essa relação? Não funciona na base de benefício fiscal, né? Inicialmente não, grosso modo não. Seria numa espécie de cooperação, né? Cooperação mesmo. Por exemplo, a iniciativa privada, por exemplo, ela tem uma iniciativa já, né, própria, né? Por exemplo, o Grupo Boticário, o Grupo Votorantim, ou o próprio Senar. E aí, como eles já estão numa frente, colocando recurso próprio, e há sinergia temática com os temas que a FAPEG fomenta, então o que a gente faz é formalizar um acordo de cooperação, onde ele coloca uma parte de recurso e a gente convenciona também colocar uma parte de recurso. Então a gente... É um jogo de ganha-ganha. Né? Então é bom para eles, a gente coloca mais, é bom para nós, porque ele também coloca. Então a gente dobra, triplica iniciativas, né? Bacana. Então também dentro daquele esquema da tripla hélice, né? Onde a gente envolve pesquisa, então a FAPEG ela fomenta pesquisadores, coloca a pesquisa junto com as iniciativas de mercado, da indústria, do comércio, e ao mesmo tempo, então, fazendo essa ponte academia, né? Pesquisa, instituições de ensino e pesquisa, a parte da indústria, do mercado, né? E juntando aí com o poder público também, né? Então, formando essa sinergia em fomentos à pesquisa e inovação. Bacana. Então, atuando aí desde 2005, né? A FAPEG já veio e já tem, assim, algum case de sucesso, algum projeto, assim, que teve algum destaque diferenciado, que teve um resultado acima da média, que você pode trazer pra gente? Nós podemos citar vários exemplos, Pedro, desde 2005 para cá, né? A FAPEG, antes de tudo, a gente reforça, né, que ela atua numa linha de fomento à pesquisa, à inovação e à formação, né? Então, o que seria a formação? Formação, concessão de bolsas, né? De mestrado, de doutorado, bolsas técnicas, né? Porque a FAPEG ela alcança toda a mão de obra qualificada, altamente qualificada, que está no estado de altamente Goiás. Especializada. Porque são pessoas que fizeram pós-graduação, são pessoas que estão no mestrado, no doutorado, que já passaram desse nível, que são docentes, que são diretores de laboratórios, que têm redes de pesquisa integrada no Brasil e no mundo, né? Então a FAPEG facilmente alcança essas pessoas através de editais, né, de chamadas públicas, né? A gente trabalha, na grande parte, com chamada pública, né? A gente concebe um edital na FAPEG para atingir certas áreas temáticas e oferecer fomento, no caso, a formação, né? E a pesquisa. E a gente traz essa mão de obra altamente qualificada para trabalhar em projetos altamente qualificados, né? Então, essa é uma linha, é uma frente que a nossa lei foi criada para colocar a gente nessa frente. A outra frente é a gente fomentar a pesquisa, né? Pesquisa propriamente dita. Então, nós vamos colocar no laboratório novos equipamentos, nós vamos colocar fomento para manutenção desses equipamentos, né? Sejam microscópios, aquisição de reagentes, né? Então, tudo que tange ao dia a dia da pesquisa, que está na universidade, que está em alguns parceiros, né? Que não são necessariamente a universidade, mas que são instituições de ciência e pesquisa, né?
Então, essa é uma outra frente, fomento à pesquisa. E a terceira frente seria um fomento à inovação. Então, ali o nosso interlocutor, o nosso beneficiário do nosso fomento já vai ser uma pessoa jurídica, uma empresa que acabou de nascer, uma empresa que já tem uma certa vida na área de inovação, né? Então, a gente tem startups, né? Nós temos já vários cases, né? Com algumas startups, algumas empresas que nasceram, inclusive, por causa de fomento que a gente concedeu. Agora, como exemplo de sucesso, né? A gente, de 2019 para cá, desde da mudança dessa gestão, né, que foi até 2018, 2019 começa uma nova gestão no governo estadual, foi onde a gente começou a mudar os paradigmas da Fundação de Amparo à Pesquisa, né? Desde um incremento do seu orçamento do Tesouro, ao próprio incremento das captações de recursos, da formalização de convênios com parceiros que antes nós não alcançávamos, né? Então, de 2019 para cá, nós conhecemos um grande reforço da atuação da Fundação de Amparo, né? Não dá para negar que a importância do nosso orçamento ter aumentado, né? Isso foi um fator de muita relevância. Bacana. Que permitiu a gente ter hoje cases de sucesso que eu posso narrar aqui, que são que são espelho até para o Brasil, né? Uhum. Então, de 2019 para cá, com esse incremento e com essa estratégia nova na Fundação, a gente conseguiu desenhar e enxergar no Estado essas áreas que são muito estratégicas, né? Que são áreas de ponta, né? A área da inteligência artificial, a área dos bioinsumos, a área da internet 5, 6G, né? 6G? Todo mundo ouve falar de 5G. Pois né? 6G. Internet 6G. Já tem, então. Ou vamos chamar de 5+, né? 5+. Acima de 5. Então, existem temas de ponta que são de interesse para o Estado. Por exemplo, a nanotecnologia é um tema estratégico para os governos, né? Total. Nacionais, mundiais, por que não? E, do mesmo modo, estaduais. Então, o governo do Estado de Goiás ele tem que estar preocupado com as aplicações em nanotecnologia. Ele tem que estar preocupado com a inteligência artificial. E a inteligência artificial hoje está muito assim, falada, né? Em alta, né? Mas em 2019, a FAPEC teve uma estratégia de propor a implantação de um centro de excelência em inteligência artificial. Essa política de centros de excelência é uma política que foi iniciada nessa nova gestão estadual em 2019. Foi justamente identificar essas áreas estratégicas e conceber, formalizar acordos, convênios com parceiros que são capazes de tocar essas estratégias complexas e colocar Goiás num cenário de ponta, né? Então, nós temos hoje, como projeto de destaque, 6 centros de excelência em áreas estratégicas para o Estado, para o país, porque não para o país, né? Da qual, talvez a mais exemplar, né, seja o Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Uma vez que ele começa no final de 2019, foi uma parceria com a FAPEG, a UFG, né, Universidade Federal de Goiás, através do seu Instituto de Informática. Então, ali dentro do Instituto de Informática havia alguns valores, professores, pesquisadores com um grande, digamos, entrada nacional e até internacional em termos de parceria, de redes de pesquisa. E aí nós identificamos esses valores, né, humanos, né, e concebemos junto a 4 mãos, né, com a UFG, uma proposta de implantação de um centro de excelência nessa área da inteligência artificial. Então existia um trabalho já feito pela UFG, mas o que a gente fez, o governo do Estado, foi reconhecer isso e colocar disponíveis os recursos que eles precisavam para tocar essa frente. Inicialmente foram 12 milhões de reais, né? Então, e quais são as frentes, né, de aquisição, de uso desse recurso? É a aquisição de computadores de ponta, né? Computadores com alto poder de processamento, né? Então, basicamente, a aquisição também de estruturas que permitam eles fazerem aplicações para a área de inteligência artificial. Por exemplo, o Centro de Excelência hoje ele dispõe de um veículo autônomo com tecnologia desenvolvida para a condução desse veículo dentro da própria Universidade Federal de Goiás. Nós temos um cão-robô também, nós temos um Android também, né, humanoide.
onde eles fazem, os estudantes desenvolvem aplicações para usar nesses aparatos, né? E por trás disso, um computador de ultraprocessamento, né? Quais são já as repercussões, né? Eu estou pegando aqui como exemplo um grande case, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa. O Centro de Excelência hoje, ele, através da Universidade Federal, junto à CAPES, conseguiram abrir a primeira graduação em inteligência artificial do Brasil, da América Latina, inclusive, né? Inclusive, recentemente nós tivemos um evento aí onde o coordenador do Centro de Excelência, ele disse que até mundialmente não são muitas graduações voltadas especificamente para o tema da inteligência artificial. Eu, particularmente, nem sabia que existia ainda já a graduação de... E já é o curso mais concorrido, né? Ele está ali junto com medicina, ele já está próximo da... E parece que a velocidade de crescimento é exponencial, né? Absurda, né? Você vê, até 6 meses atrás, o pessoal estava falando do chat GPT, dessas tecnologias de inteligência artificial que estavam começando, mas hoje parece que já está em outro nível, assim, já absurdo, né? É porque é muito rápido, É né, muito Pedro? rápido, então, né? O processamento, né? É tudo muito rápido nessa área de inovação. Então, quando a gente fala de sistemas de ponta, o Goiás fez muito certo em identificar em 2019, que era um momento onde tudo isso já era falado. Pandemia ali, né? Na boca da pandemia ali. Você vê que antes da pandemia. Então, foi um momento muito oportuno ter identificado naquele período, né, o potencial da temática inteligência artificial. Então, foi a hora certa, o momento certo, com a equipe certa, e aí Goiás pôde fazer parte diretamente dessa iniciativa, junto com a Universidade Federal de Goiás, para hoje a gente dispor realmente de um centro de excelência que já tem dado os seus resultados. Por exemplo, além da primeira turma de inteligência artificial da América Latina, né, aqui na Universidade Federal de Goiás, que já foi matéria nacional em jornais de grande circulação nacional, em veículos, né, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial ele também já obteve um bom aporte de recursos em captação. Quando nós formalizamos o convênio em 2019, havia um parâmetro de captação de recursos que a gente colocou como meta para a Universidade Federal de Goiás. Falou, nós estamos colocando 12 milhões, mas vocês têm que captar o mesmo valor. Mais uns 10, 12 aí também. Eles já captaram a ordem de 200 milhões de reais. 200? 200 milhões de reais em projetos. Pouca coisa a mais. É pouquinho, né? Em projetos da iniciativa privada, com empresas, com recurso público também de outras frentes, né? Eles acabam agora de conseguir um centro de competência da Embrapi. A Embrapi é uma outra iniciativa do governo federal, que é uma organização social, que funciona como uma espécie da Embrapa, né? Uhum. Aqui vocês vão conhecer muito a Embrapa por causa da questão do agro, mas é como se fosse a Embrapa da inovação. Perfeito. É a Embrapi, né? Então a Embrapi ela tem uma extensão nacional, né? Ela atinge todos os estados com as suas iniciativas, que é justamente essa iniciativa preocupada com a tripla hélice também, né? Uhum. Eles ajudam empresas a investirem junto com a pesquisa e eles colocam uma parte de recurso também. Então ficou um recurso tripartido, né? A Embrapi, ela recentemente selecionou o nosso Centro de Excelência em Inteligência Artificial aqui de Goiás como um polo de competência Embrapi. Isso significa mais recursos e significa talvez uma área, realmente o reconhecimento pela Embrapi de uma área que é, né, uma frente da inovação do governo federal, né, que está estendida por todos os estados do país, reconheceu que a inteligência artificial em Goiás realmente foi uma aposta certeira, né? Que bacana, hein, Vanderlei? Fantástico. E fico feliz de ouvir isso, porque assim, a gente vê que o Estado está preocupado em estar acompanhando esse ritmo do mercado privado, digamos assim, porque a esfera pública em si, né, ela não tem aquela celeridade que tem a iniciativa privada. E o Estado já se posiciona assim à frente, né? E Goiás já teve destaque aí nessa questão do investimento da inteligência artificial. Isso já mostra pra gente que o futuro aí é promissor, né? Bastante coisa para vir pela frente aí nesse sentido. Exato. A Fundação de Amparo, ela é uma estrutura pública, né? É uma fundação pública, né? A gente se orgulha disso, né? E você dizer isso pra gente é um elogio, né? Que a gente muitas vezes não desfruta da celeridade na esfera pública, mas, no entanto, estamos fazendo, né? Perfeito. Justamente porque excelente. a gente tenta, através da fundação,
dá uma gestão assim, amparada pelos pressupostos da impessoalidade, da economicidade, da celeridade, economicidade processual, Sim. ou seja, fluxos mais rápidos, uma equipe muito competente que a gente escolheu a dedo. Hoje nós temos uma equipe bem formada, tudo muito girando assim numa rotina bem rápida, bem célere, né? E nós contamos, né, com o apoio total do governo estadual com essa questão dos recursos, né? Para você ter uma ideia, Pedro, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás, a FAPEG, historicamente, nós tivemos um aporte médio, né, desde a criação, né, mas nos últimos 10 anos, vamos pegar um recorte, a média orçamentária da Fundação de Amparo, ela sempre girou em torno ali de 20 a 25 milhões de reais. Para você ver os últimos 2 anos, o recorte que a gente faz. Em 2019, a gente estava vivendo aquele período complicado de receita, né? Foi deixado um rombo aí pelo governo anterior. Então, os lockdowns aí da vida. Teve um período pré-19, né? 18 mesmo. Mas superado esse momento, assim que o governo estadual conseguiu fazer um equacionamento desse problema orçamentário deixado pela gestão anterior, foi possível reconhecer aportes para a pesquisa assim, nunca antes alcançados na história de Goiás. Se a nossa média anual girava em torno de 25, em 2023 a gente foi conhecendo um incremento em 22 um pouco, aí em 23 nós conseguimos um incremento importante. Para você ver, nós tínhamos uma média de 25 milhões por ano de recurso estadual. Chuta aí em 2023 quanto que a gente teve? 25 milhões? Foi para 30? Nós fomos para 100 milhões de reais. 100 milhões? 100 milhões de reais. Caramba, 4 vezes mais. Em 2024 nós estamos também alcançando esse patamar. Então, isso foi muito, assim, eu faço questão de enfatizar isso e até provocar, porque a gente, né, a gente entende que realmente é um incremento disruptivo. Né? Disruptivo. Você imagina subir 30, 40, não, subiu para 100, você triplicou, mais que triplicou. Né? E aí tem projeto suficiente para poder pegar esse investimento disponível ou ainda falta projeto aí para poder aproveitar desse recurso? Essa é uma ótima questão, Pedro, porque eu costumo dizer que a FAPEG, assim, o nosso presidente Marcos Arriel, ele vai concordar 100% comigo, porque ele está à frente da fundação, mas a FAPEG ela dispõe dos melhores projetos do Estado, né? Porque nós somos o agregador de todos os projetos da mais alta competência de recursos humanos do Estado. Por quê? Porque o nosso interlocutor, o nosso beneficiário de fomento, quem demanda através dos editais, que busca o fomento da FAPEG, é o professor de ponta, é a professora de ponta, são os pesquisadores mais competentes do Estado. Então, o projeto bom é o que a gente mais tem. Perfeito. Porque basta você abrir um chamamento público, um edital, desenhar bem o edital, definir o que seria um plano de trabalho bem feito. Os professores, os pesquisadores, eles fazem isso assim, com uma mão amarrada nas costas. E aí nós conseguimos captar os melhores projetos. A qualquer momento, nós temos bons projetos. Então, a gente fez esse teste de demanda. Né, em 2019 para frente, a gente foi com o antigo presidente, nós tivemos um presidente em 2019 que é o Robson Domingos Vieira. O Robson foi sucedido pelo Marcos Fernando Arriel. O Marcos ele era o nosso diretor científico, né, ele saiu por um curto período. Aí o Robson Vieira ele passou num concurso na Universidade de Brasília e ele teve que deixar a presidência da Fundação de Goiás. E o Marcos, que já tinha toda essa... já estava na fundação ali. desde 2019, assumiu a presidência. Então, o Robson, ele começou essa virada na gestão, né, de 2019 para cá. E ali, o que nós fizemos? A gente testou o ambiente. O que significa isso? Nós viajamos para Goiás inteiro, pegamos o carro e fomos ver assim, qual que é o tamanho da demanda. Por isso que eu falei que sua pergunta é muito boa. Porque a gente foi falar assim, que tamanho que é a demanda? Porque fala assim, eu tenho 100 milhões, beleza, mas eu tenho 25. Como é que eu vou usar os 100 milhões? Eu tenho 25, quero lutar por mais. Então o governo estadual está disposto a atender o que a ciência e a pesquisa e inovação precisam. Mas quanto que vocês precisam? Então, o Robson, me lembro que eu entrei no carro várias vezes com ele, a gente foi visitar Goiás, Catalão, Jataí, Uruaçu, fomos em várias. Norte a Sul, leste a oeste do estado. E aí a gente, na época,
nós fizemos um estudo sobre as áreas estratégicas do Estado e a gente foi demandar para cada instituição de ensino e pesquisa do Estado, públicas, né, sua maioria, IF Goiano, o IFG, a PUC, a UFG, nós fomos demandar projetos das pessoas mais competentes em comum acordo com as reitorias, as respectivas reitorias, né? Chegou lá e falou assim, eu tenho dinheiro para botar aí, cadê o projeto? Que vocês Deixa eu ver aí. Vocês estão precisando do quê? De Bacana. reforma, de equipamento, de projeto estratégico, de pequenos bolsa. projetos, de bolsa, de custeio. Então nós fizemos uma captação de projetos. Foram mais de 125 projetos. Desses projetos, em 2019, nós começamos a trabalhar em cima deles, fazer devolutivas para esse pessoal. E no final de um ano, a gente tinha mais ou menos estruturados ali cerca de 25, 30 projetos, que realmente foram para frente, vamos dizer assim. Uhum. Praticamente todos eles receberam algum tipo de fomento, né? E aí a gente viu o tamanho da demanda. E a partir desse momento, a gente teve uma noção, o Robson, né, de quanto seria esse montante, né? Então, sempre quando vinha a lei orçamentária anual, a gente sempre brigava para empurrar esse teto para cima, porque a gente sabia que vai os bons projetos crescer. que a gente poderia atender, né? E aí eu destaco muito a área do agro, viu? A gente ainda não falou detidamente sobre ela, mas a área do agro foi uma grande propulsora dessa garantia de ter bons projetos, né? Então a gente fez essa captação, viu o tamanho da demanda, o Robson colocou o teto um pouco mais alto, começou a batalhar por esse orçamento, até o momento onde em 2023, em 2022 já conseguiu um certo incremento importante. A gente saiu de uma média de 25 para 40 e poucos. E aí em 23 realmente a gente veio com bons projetos, com uma certeza daquilo que a gente estava apontando, conseguir o governo estadual enxergar e ter a vontade, né, de colocar o recurso que a ciência, pesquisa e inovação merece, né? Então hoje nós estamos nesse patamar. Bacana. E Vanderlei, você é de Goiânia mesmo? Sou de Goiânia. Nascido e criado. Nascido e criado Rodou aqui o Globo e voltou. Campininha, conhece o bairro de Campinas ali. Perto ali do Campo do Atlético. Campo do Atlético ali, né? Meu pai é atleticano, morava ali. E aí vim fazendo minha carreira aqui em Goiás mesmo, né? Tive esse período fora, mas foram 3 anos e meio que eu fiquei para o doutorado. Fui bolsista também do CNPq, né? Então na FAPEG a gente encontra muito isso, né? Ali já começava a sua relação com a inovação e a pesquisa? Pesquisa, sim, né? Ter passado por um mestrado, doutorado, ainda mais tendo sido bolsista, né? Então, para passar para o lado de cá, né? Pra você dar bolsa, né? Fomentar. Mas quando você foi para a França lá, você foi via universidade mesmo ou você fez o doutorado, passou lá, escolheu uma universidade, se inscreveu? Eu fiz esse trajeto, digamos, lobo solitário, né? Eu terminei... Bootstrap. Exato. Eu terminei graduação, fiz direito, não cheguei a advogar, eu sou advogado, mas não segui carreira, prestei concurso. E aí eu entrei na Controladoria Geral do Estado. Eu tenho um cargo de gestor de finanças e controle, então sou da carreira estadual de gestor de finanças e controle. Da CGE. Da CGE. E aí, um certo período da minha vida, eu comecei a investir na academia, né? Fazer mestrado. Aí depois eu pensei em fazer o doutorado aqui no Brasil, mas eu já estava com uma língua estrangeira bem avançada, o francês, né? Uhum. Eu sempre estudei francês por conta própria. E aí, por fora, segui estudando isso. Todo mundo escolhe o inglês, eu escolhi francês. Difícil responder por quê, mas foi isso. E aí, um determinado momento, eu falei, bom, eu tentei USP. Então, assim, eu só fui para a França porque a USP não me aceitou. A USP é referência, né? Direito, né? A USP é referência. Então, assim, você foi fazer fora, por que você não fez nacional? Eu falei, não, eu tentei fazer. Eu brinco, né? A USP é muito competente, né? Porque, na verdade, quando você entra no doutorado, todo mundo sabe que você tem que dedicar, às vezes, 1 ano fazendo um aluno especial. Aí você vai entendendo aquele contexto. Eu não Ver se é aquilo mesmo que você quer. O professor vai te conhecendo, você vai entregando, fazendo as entregas, ele vê que dá para confiar em você, e você faz o projeto de pesquisa e entra na outra seleção. Uhum. Eu não tinha tempo de fazer isso, tentei de forma direta. Né? Não tive êxito, né? Eram 4 fases, passei nas 3 fases, e ao mesmo tempo eu tentei fora, porque eu falei, bom, se eu não conseguir aqui, eu vou para lá. Estava, na época, bem propícia a concessão de bolsa para a GDE, que é o doutorado direto. E o CNPq me sinalizou com a bolsa, o aceite da universidade veio mais ou menos na mesma época.
Aí foram 2 universidades que responderam mais prontamente. Aí a que eu estava com documentação mais avançada, eu acabei indo, fiquei um periodinho fora, mas sou goiano do pé rachado. Gostou? Foi bom? Valeu a pena? Foi bom, experiência internacional, né? É uma das frentes nas quais a Fundação de Amparo à Pesquisa também trabalha, né? A FAPEG, ela também está preocupada com a internacionalização. Seja do pesquisador, da pesquisadora que já é professor, né? Que coordena um laboratório, que ele precisa, às vezes, ele tem uma rede formada e ele precisa trazer esses pares para passar um período em Goiás, ou levar alguém para passar um período lá. Intercâmbio cultural aí, né? Ou fazer, ou profissional, né? Também, para você fazer o seu doutorado de sanduíche, o seu mestrado de sanduíche, ou passar um período fora, o professor, seu orientador, como pesquisador visitante, vir passar um período no Brasil. A gente conceder bolsa de mestrado e doutorado para um período fora também. Então a FAPEG, ela também, no seu cardápio, tem a internacionalização como possibilidade. Né? Então, atualmente, nós temos aí alguns editais e recentemente, nessa gestão, na última reforma administrativa em 2023, já na gestão Ronaldo Caiado, foi criada a gerência, especificamente a gerência internacional, de parcerias internacionais na FAPEG. Uhum. Então, é uma das gerências que a gente tem lá dedicada a esse braço internacional. A FAEG também, né, tem investido nesse sentido também, né? Eu sei que são instituições diferentes, mas a FAEG também tem buscado muito relacionamento para abrir mercados para o agro também no mundo afora, né? Tem visto aí sobre a gestão do Dr. Schreiner. Mário Schreiner. O Estado de Goiás tem aberto relações com outros países também no agro. O agro dos países. É importante porque, por exemplo, a FAEG. Nós temos na FAPEG um edital para empresas de inovação. Esse edital é bem tradicional, ele chama Tecnova, é uma parceria que a gente tem com a FINEP, que eu falei mais cedo. Então a FINEP coloca uma grande parte de recursos, a gente coloca um volume também importante. E nessa última sessão, que foi lançado agora o edital, inclusive convidar aí o pessoal que seja até do agro, né? Inclusive tem muitas empresas do agro que estão na inovação mergulhadas de cabeça, né? Uhum. Então também para empresas que tenham foco no agro participarem desse edital. É um edital que está disponibilizando aí um ticket médio de entre 400 e 500 mil reais, aproximadamente. Nós vamos fomentar 33 empresas. E só para fazer o elo com o negócio que você falou da FAEG, esse edital é o Tecnova, né? Ele foi amadurecendo, tem mais de 10 anos que ele existe. E hoje, nesse último que nós estamos lançando, existe uma área, um esforço dentro do edital que se chama internacionalização. Que é exatamente isso daí. A empresa de inovação, principalmente as com foco em inovação, elas precisam ter um traquejo com a internacionalização. Uhum. Então, uma das linhas dentro desse edital é também capacitar, pegar alguém que tem expertise no Estado, credenciar, e esse credenciado vai prestar uma assessoria internacional, de internacionalização, para essa empresa que legal. inovadora, seja do agro ou de outra área, fomentada pelo edital Tecnova. Que legal. Então fica esse aviso, é um edital que está aberto, está correndo, receptivo totalmente às empresas que atuam no agro. Bacana. Voltando um pouco ao assunto lá da França, lá do seu doutorado, e como é que é a relação com os franceses lá? Porque Goiânia aqui é o seguinte, né? A gente conhece hoje, fica amigo, de noite a gente tá tomando cerveja e assando carne, né? O francês já é mais fechado, né? Já não... Como é que você lidou lá com essa diferença cultural com o pessoal? Olha, Pedro, quando a gente vai pela universidade, assim, você vai ser integrado numa universidade, você já ganha ali um contexto social para você. O gelo já quebra, né? O gelo já quebra. Então já fica igual goiano, né? Porque ali você tem amigos, colegas do mundo inteiro. Então tinha italiano, tinha israelense, tinha iraquiano. Todo mundo falando a mesma língua, né? Com a diferença de religião. Tinha gente que fazia ramadã, tinha menina que usava véu.
Tinha gente que era judeu, tá todo mundo junto. Agora, o francês, raramente a gente via. Porque era tão cosmopolita ali o ambiente. Eu tô brincando, né? Tinha alguns franceses na equipe. Eles são muito, assim, simpáticos, né? Mas é lógico... Não é igual o goiano, né? O brasileiro, né? O goiano tem esse calor humano, essa simpatia. Mas dizem que o goiano também é fechado, mas quando você quebra, ele fica seu melhor amigo. Lá na França, eu conheci um povo que é bem parecido com o goiano, que eu achei que é o povo bretão, que é o povo que mora ali no norte da França, aquela região ficou famosa por causa da Normandia, né? Que foi a base de Napoleão. A base da virada da Segunda Guerra, né? Onde desembarcou as tropas ali, que começou a virada na Segunda Guerra em 1942, no desembarque na Normandia. Então, essa região é o norte da França, já limítrofe ali com o mar para a Inglaterra, para o Reino Unido. E ali tem essa região da Bretanha que são pessoas que são lá na França conhecidas como fechadas, que não fazem muita graça, mas que se você quebrar esse gelo, ele fica seu melhor amigo. E eu conheci muito pessoas desse lugar, né? E realmente eu fiz muitos amigos bretões, né? E eu ficava lembrando, falando, pô, realmente, eles são parecidos com a gente, né? Porque demora para quebrar o gelo, mas quando quebra, ficam muito amigos, né? Então eu não achei essa dificuldade toda, não, porque eu tava também, sou suspeito para falar, tava dentro de um contexto já... Uma bolha ali com muita gente, então tá todo mundo estrangeiro, então... ela já permite uma inserção ali mais fácil, né? Agora, a gente podia falar mais do agro, né? É mesmo, né? Fala um pouco do agro, vamos falar, ué. Eu ia chamá-los para, inclusive, aproveitar que eu tô falando aqui dos canais, né? Porque a gente falou de tanta coisa aqui, né? Mas assim, eu peguei o gancho do Centro de Excelência em Inteligência Artificial, porque eu acho que é o nosso primeiro, queridinho, esse carro-chefe. Mas nós temos vários queridinhos, né? Um deles é do agro, né? Que é o CEAGRE, né? Que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Ele surge mais ou menos ali, quase na mesma época do Inteligência Artificial. E é um centro que tem se mostrado assim, com vigor assim, extremo também. Assim, ele tem, assim, na região de Rio Verde, nós temos ali o Instituto Federal Goiano. Né? O IF Goiano. O IF Goiano está em várias cidades do estado. Né? Rio Verde, nós temos um destaque ali muito forte. Falo porque é destaque, porque foi o primeiro polo Embrapi do estado de Goiás. O polo Embrapi é justamente aquela agência Embrapi que eu comparei à Embrapa, da inovação. A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação. Perfeito. Ela credenciou vários polos que tinham alta competência no Brasil. E aí você imagina que em Goiás, qual foi o primeiro polo? Aí fala, foi em Goiânia, Não. Foi em Anápolis? Não, foi em Rio Verde. Rio Verde, coração do agro de Goiás. O primeiro polo da inovação no agro de Goiás foi estabelecido em Rio Verde, Goiás. Dentro do IF Goiano. Dentro do IF Goiano. E a FAPEG, como o nosso trabalho também é identificar competências, né? Como eu disse, a gente viajou o estado inteiro em 2019 e tal. Logo a gente identificou que era preciso um esforço de fomento ali em Rio Verde para deixá-los na altura de responder a essas demandas grandes que apareceram, né? Perfeito. De projetos grandiosos. Né? Então a gente concebeu ali um centro de excelência em agricultura exponencial com as competências que o IF Goiano Rio Verde já dispunha. Eles tinham já competências instaladas ali de veículo aéreo não tripulado para vários usos no agro, né? Desde disseminação de semente, de defensivo, de mapeamento com imagem. Então já existia uma competência ali nessa área e outras competências de hidroponia, em várias frentes relacionadas à tecnologia. E aí a Fundação de Amparo, diante disso, chamou o IF Goiano e a gente concebeu ali a estrutura também de um projeto para a implantação do Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Então ele foi formalizado em 2020, hoje nós já contamos aí com quase 4 anos de história, é um projeto que já tem várias frentes, né? Nós temos bolsistas, nós temos aquisições de máquinas, equipamentos de ponta, e a atuação já tem dado muito resultado, né? Ontem mesmo foi realizado um grande evento, está acontecendo ainda na cidade de Rio Verde,
É uma parceria que a FAPEG, o IF Goiano Rio Verde, a Prefeitura de Rio Verde cedeu um espaço no centro da cidade para a construção da área estratégica do centro. Então, se você vai em Rio Verde, no centro da cidade, você tem o espaço, sede física mesmo. a sede do Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e tem a instituição o IF Goiano Rio Verde, o seu campus, né? Lá onde eles desenvolvem também iniciativas que também estão ligadas com a sede própria. E está acontecendo esse evento em Rio Verde, então presenças ilustres, né? A FAPEG esteve lá ontem, o presidente do CNPq, o Ricardo Galvão, todos os representantes do IF, né? O reitor, o Elias, o professor Fabiano, o professor Alain, né? São as pessoas que estão à frente do IF Goiano Rio Verde e do Centro de Excelência, no caso o professor Alain. Então, eles são muito competentes, eles têm uma proximidade com o mercado assim, muito forte, então eles colocam a tripla hélice para funcionar assim, de forma muito ok, assim, eles estão prontos, né? Tem projetos já com a iniciativa privada, eles desenvolvem várias frentes. Então, posso citar aqui 2 exemplos, né? Eles têm um projeto lá que também é fomentado pela FAPEG, está dentro do SEAGRE e da estratégia Embrapi, que é o desenvolvimento de uma hidroponia. Na verdade, é uma aeroponia. Né? Eles plantam sem o uso da água, as raízes suspensas, e isso permite, no caso da batata, que é um dos elementos que eles usam, eles trabalham, ela permite você ter um desperdício menor de sementes, né, da batata. Então eles conseguem colher, como é a aeroponia, você não precisa, não está embaixo da terra. Né? Uhum. Então você, pelo aspecto visual, você identifica. Quem está pronto. E aí recebe só um vaporzinho, né? Assim, eles com têm os nutrientes, né? Exato. Porque assim, como que você aumenta a produtividade num cenário que já é muito bom, né? De luz, de sol, incidência luminosa? É você levando isso para dentro de um lugar fechado e manipulando toda a incidência luminosa, né? Todo o calor, né? Você colocando um agregado de umidade que... Então, isso tudo eles têm na mão para duplicar, triplicar a produtividade. Né? Legal. E no caso da batata, eles identificam de forma mais fácil as sementes com economia. É por isso que assim, a iniciativa privada está muito próxima deles, porque a economia é muito grande, né, com a semente. Uma outra estratégia é a estratégia do alho, que eles tocam lá também, porque o alho, eles explicaram para a gente numa dessas apresentações, que ele leva em média 7 anos para você obter, né, desde o germen, né, até você obter o viável para o consumo. Né? Então, a gente compara ao vinho, né? Envelhece por 7 anos para você obter o produto final para você consumir. Então, eles estão conseguindo reduzir esse prazo, né, com essa aeroponia. Né? Isso para 4, para 3 anos, Nossa. caindo pela metade. Fantástico. Então, o custo de produção diminui. Então, assim, é preciso entender que o investimento, e eu acho que o governo de Goiás está entendendo, né, isso, quando ele coloca um orçamento maior para a FAPEG, e nós temos bons projetos, é que o investimento na tecnologia, na pesquisa, ele é muito barato, em vista do potencial. De retorno, né, para a sociedade. Imagina você produzir alho na metade do tempo. Nossa. Você produzir batata com a metade do custo. Você pega ali a região de Cristalina ali, que é a referência. Exato. O boom que não vai dar, né? Então o IF Goiano, com o SEAGRE, ele está nessas frentes, em várias outras frentes, né? A gente pode citar várias, eles têm vários projetos, inclusive projetos bonitos, né? Que envolvem a comunidade, que envolve as crianças da região, né? De Rio Verde, né? Que estão próximas ali, então mostrando para as crianças. Então eles têm também uma iniciativa que vão buscar nas comunidades as crianças para mostrar a tecnologia no agro. Porque eles também entendem, isso já foi dito por eles, né? Eu estou apenas reproduzindo, que é preciso manter o valor que nasce ali em Rio Verde, as crianças que estão ali estudando, né? Que eles acreditem naquele lugar e que ali eles podem estudar, desenvolver, crescer, ter um emprego, terem dinheiro, ficarem ricos, se for o caso, desenvolvendo o seu trabalho, a sua pesquisa, acreditando ali na região. Então, eles fazem esse trabalho na base também. Então, é um projeto, né? O SEAGRE, que eu falei aqui, fomentado pela FAPEG. Aí na área do agro, Pedro, nós temos outros centros de excelência também, em áreas de ponta, né? São mais recentes alguns, né? Por exemplo, eu falei da tecnologia 5, 6G, né? O 5+, né?
Então nós temos um centro de excelência com parceria com a UFG aqui em Goiânia, que é para tecnologia de 5, 6G em redes, né, redes avançadas. Nós temos um outro centro de excelência, que é uma iniciativa de estudo e previsão de meteorológica com uma certa expertise e rapidez, né? Que é o CEMPA, né? O Centro de Resultado Meteorológico com Velocidade, né? Então essa iniciativa chama CEMPA Cerrado, também com a UFG. E nós temos mais outras iniciativas de destaque, né? Que é o CERISE, né? Que é aliás, o CERISE é o de tecnologia 5, 6G. Nós temos o CETES, que é uma tecnologia de hidrogênio e baixo carbono, né? Então são novos combustíveis, né? E uma que é relacionada diretamente ao agro, que é a última que eu deixo para falar, é a estratégia CBio, que é um Centro de Excelência em Bioinsumos. Que está crescendo muito também no mercado, né? Hoje está virando um centro de excelência fomentado pelo governo do estado, pela FAPEG, que está assim, despontando em termos de potencial, né? Então você vê, a FAPEG, lá em 2019 para frente, a gente enxergou inteligência artificial, hidrogênio e baixo carbono, tecnologia 5, 6G, né? A previsão meteorológica com velocidade. Todas essas iniciativas a gente fomentou em tempo hábil, né? À frente do mercado. Entendendo os projetos bons que os parceiros trazem, né? Vendo o que tinha sinergia com as áreas estratégicas para o Estado, a gente fazer o máximo com o mínimo de recurso, né? E o recurso que a gente tem eu não posso nem chamar de mínimo, já é um recurso satisfatório, né? Considerável. E temos vários outros projetos na área do agro, Pedro. Assim, o agro, como a gente diz, né, ele perpassa tudo, né? O agro, se a gente pegar o prisma do agro e falar assim, vamos ver o que é a FAPEG. Pô, mas FAPEG é pesquisa, inovação, é bolsa. Né? Não, o agro ele está em tudo. Está em tudo aí. Nós temos bolsa para o agro, nós temos projeto de inovação para o agro, nós temos empresa inovadora que entra num edital igual esse Tecnova, que é do agro. Nós temos estratégias de edital de inovação só para o agro. Nós temos uma parceria com o Senar, aí você falou da FAEG, nós temos uma parceria com o Senar que é o Acelera Go, que é puxada pelo Senar, que a FAPEG atua como fomentadora e acompanha, né, o desenvolvimento dos projetos, que é justamente isso. Você identifica empresas que estão nascendo com ideias inovadoras para o agro. Aí você vai lá, identifica essas pessoas, coloca essas empresas para trabalharem numa espécie de processo seletivo que demora aí alguns meses, até você chegar nas melhores, né? E aí, quando você chega nas melhores, a gente entra com fomento. Então, nós já fizemos 2 sessões desse edital, né? Em 2022, nós fomentamos 10 empresas do agro. Agora, em 2023, nós estamos fomentando, acho que cerca de 12, 15 empresas. Nós vamos lançar mais um edital específico do agro junto com o Senar, também com essa mesma iniciativa. Então, assim, só para você ter ideia, nós temos um edital específico para o agro, inovação no agro, para empresas que são startups do agro. Uhum. Isso em parceria com o Senar. E aí esse fomento, ele entra como a fundo perdido, um empréstimo? Como que funciona essa disponibilidade? Porque, por exemplo, aí a FAPEG vem e investe na empresa. Botou lá 500 mil, por exemplo. E aí como que o empreendedor, ele tem que pagar isso? Como que funciona? Muito boa pergunta, porque quando a gente fala de empresa, empresário ou empresária, estão sempre acostumados a pegar o financiamento. Uhum. Né? No caso, esse fomento ele é uma subvenção, ele é a fundo perdido. Então você tem que cumprir as regras do programa, ter os resultados das entregas que você previu, uhum, né? E formalizar sua prestação de contas para dizer, olha, o que estava previsto eu gastar era isso, eu gastei corretamente nisso, os meus resultados são esses. Não há devolução de recurso, não é um financiamento. É realmente fundo perdido, que a gente chama de subvenção. Então, o ticket médio, no caso de um Tecnova, que absorve empresas do agro, que podem demandar, o ticket está na casa de 400 e 500. No caso da estratégia com o Senar, que é o Acelera Go, o ticket já é menor, porque são empresas que estão nascendo. Em outro estágio, né? Mais inicial. É o funil mais aberto, é a ideia inovadora que está virando a empresa. E aí a gente dá um empurrãozinho. Esse ticket geralmente é na faixa de 60 mil. Né? Já vi. 60 mil reais.
e fundo perdido para a empresa se alavancar, ela sair da inércia, alavancar e não cair no vale da morte. Claro, porque aí a sociedade ganha como um todo, né? Porque a empresa vai trazer inovação, vai trazer tecnologia, vai contratar, vai empregos diretos, indiretos, né? De todo jeito a sociedade ganha. Exato. Então, assim, a gente podia, assim, Pedro, narrar várias iniciativas assim, sob o prisma do agro. Mas essas que eu destaco, assim, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, o CBio. O CBio envolve, além do IF Goiano, você viu, o IF Goiano Rio Verde está no CBio também. Inclusive, nós montamos, junto com a FAPEG, esteve na inauguração agora da biofábrica em Rio Verde. Eles lançaram mais uma biofábrica, eu acho que em Catalão, porque tem parceria com a UFCAT, Universidade Federal de Catalão, tem parceria com a UEG, então a Universidade do Estado de Goiás também, Estadual de Goiás também, está recebendo fomento da FAPEG, está atuando em frentes estratégicas. E além do IF Goiano, né, o EG, o FCAT, e são ao todo 13 cidades do estado que receberão iniciativas do Bioinsumos, do Centro de Excelência em Bioinsumos. E são 3 polos estratégicos que são maiores, que aí nós temos as biofábricas sendo instaladas nessas cidades e os polos estratégicos, que são 3. Então, assim, são as iniciativas macro, aí tem as iniciativas menores, né, que são os fomentos dessas pesquisas com as startups, com a parceria com o Senar, outras iniciativas FAPEG que a gente consegue alcançar uns projetos específicos da área de agro, sejam de pesquisadores, sejam de empresas, né? Então, a gente tem um cardápio de atividades assim, bem diversificado. Não, e gostei desse nome aí, Centro de Excelência de Agricultura Exponencial. Exato. Exponencial, né? Tem que crescer, expandir. Vanderlei, obrigado. Ainda bem que você lembrou essa parte aí que a gente tinha pulado, importantíssima, né? Acrescentou demais na nossa conversa e com certeza brilhantou aqui nosso conteúdo para o público. Mais uma vez, Vanderlei, obrigado pelo seu tempo, por você ter vindo conversar com a gente aí. FAPEG agradece e a gente está sempre à disposição. Então segue lá, turma. Você que é empresário aí, ó, que quer inovar aí, já está inovando, né? Tem experiência, expertise aí em mercados internacionais, né? Como o Vanderlei bem trouxe. Fica ligado aí sobre os próximos editais aí que vão trazer também oportunidades para fomentar as empresas, também as pesquisas aí nas universidades, em qualquer instituição aí, né? Pegando aí também a parte de formação, de bolsas, enfim, uma série de benefícios aí que está aí disponível para a população utilizar, né, Vanderlei? Exatamente. A gente aguarda vocês aí nas demandas aí. Estamos prontos para atender a todos. Perfeito. Você que assistiu até agora, ó, inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta, compartilha, fala o que você gostou do episódio aqui, comenta aqui embaixo que a gente vai responder você. Fechou? E ó, quer saber de todas as notícias do agro, quentinhas, tudo que está acontecendo em tempo real no Brasil e no mundo, acessa aí agro2.com.br, que tá lá a Janaína, a Dinac, a Xislene, trazendo as últimas notícias para vocês. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.